Olá, seminarista! Começa mais uma aula sobre a bibliologia, sobre o estudo da Bíblia. E eu quero começar os estudos aqui com vocês falando do Pentateuco. Nas aulas anteriores, nós aprendemos sobre a introdução bíblica, como se originou a Bíblia, da onde ela veio, coisas que não estão na Bíblia que nós precisamos aprender para defender a nossa fé. Para começar, quando nós aprendemos bibliologia, nós aprendemos a Bíblia toda. Então, para começar, começamos com o Pentateuco. O que é o Pentateuco? O Pentateuco foi dado esse nome porque significa 5 livros escritos por Moisés. Judeus chamam de Torá, ou lei, livros da lei, né? São os 5 primeiros livros da Bíblia. Quando os outros falavam assim para mim, Pentateuco, eu ficava boiando, mas o que é isso? Então, para mim entender, me filtrar ali, eu tive que buscar e aprender. Fui fazer um curso bíblico para aprender mais sobre a Bíblia Sagrada, e hoje eu tenho um grande conhecimento. Se eu não tivesse esse conhecimento, não tinha ido para quase 100 cidades que eu já preguei a palavra de Deus, 6 estados. Então, Pentateuco, irmãos, se nós olharmos no quadro, você vê a palavra Pentateuco, que está atrás de mim, que significa 5 livros. O primeiro livro do Pentateuco é o Gênesis, o livro do Gênesis, que significa, início. Então, todo livro tem, um significado. Gênesis, início. Então, aqui fala sobre o início do mundo, como o mundo foi gerado, como se multiplicou o pecado, como que Deus castigou Sodoma e Gomorra, como Deus ali mandou o dilúvio sobre a terra, a época dos patriarcas, até chegar, é claro, em José. Depois que José é levado para o Egito, isso vai contar a história no livro do Gênesis: Abraão, Isaac, Jacó e José. Aí leva para o Egito e depois começa a história do Êxodo. O Êxodo significa saída. Êxodo todo mundo nós estudamos na escola, êxodo rural e êxodo urbano. Então aqui acontece a saída do povo de Deus do Egito. Deus tira eles do Egito, simbolizando o êxodo do Egito, ou o êxodo, Levítico. Levi era um dos 12 filhos de Jacó, que foi escolhido para cuidar do tabernáculo. Nós sabemos que Jacó tinha 12 filhos, entre eles José. Mas José foi separado porque os 2 filhos de José, Manassés e Efraim, que ocuparam as 12 tribos. Então tiraram José e tiraram Levi, porque Levi ficou para quê? Para cuidar das coisas de Deus, para cuidar do tabernáculo, que tabernáculo é ali onde o sacerdote ele cuidava. Então, a tribo de Levi, primeiro o sacerdote Arão, foi escolhido por Deus para cuidar e administrar na sua casa. O sacerdote, lembrando todos que ele vivia das coisas da obra, então ele não fazia mais nada, ele só cuidava. O povo ajudava ele, alimentava o sacerdote, a função dele era orar pelo povo, interceder, sacrificar pelo pecado do povo, pelo erro do povo. Mais adiante nós vemos aqui no quadro que está atrás de mim números. Números significa números, censo. Então aqui foi a contagem do povo perante o deserto. Então, Deuteronômio também, você vai olhar aí, o Deuteronômio significa segunda lei. Foi Deus passando para Moisés repassar para o povo novamente a lei para antes deles chegar na terra prometida, para que eles venham a ser instruídos. Lembrando que esses 5 livros foi escrito durante a peregrinação no deserto, durante essa peregrinação do povo em busca da terra prometida, e aonde ali Deus instrui Moisés, Deus capacita Moisés no Egito, na faculdade do Egito, para escrever esse livro. O primeiro livro foi o Decálogo, 10 mandamentos que Moisés escreveu quando Deus deu para ele no Monte Sinai, e Moisés ali escreveu, depois continuou escrevendo acerca do seu povo, notificando, registrando assim, autenticando uma história verídica que foi comprovada também pela arqueologia e vários outros estudos de história que mostram a história que isso realmente aconteceu. Isso aí para afirmar mais a nossa fé no conhecimento, Sabendo que foi aproximadamente escritos aí 1500, 1600 anos antes de Cristo começou a ser escrito o livro do Gênesis. Antes era passado oralmente, antes da escrita de Moisés, podemos chamar esse período de pré-histórico. Por que pré-histórico? Porque ainda não havia sido registrado, havia sido falado de cultura em cultura, de pai para filho, oralmente, depois até sair a escrita de Moisés. Então daí a partir de Moisés podemos colocar de história, e antes de Moisés escrever de pré-história bíblica, amém? Que você venha aprender um pouquinho mais
Logo, logo estaremos aprendendo sobre um pouquinho mais do Gênesis. Que Deus abençoe.